Ok, estamos de volta ao vivo aqui no Rede Verdade. Ele foi candidato ao Senado da República na eleição aqui passada, aqui na Paraíba. É dirigente do PSOL, é pré-candidato a vereador também pelo partido nas eleições agora de 2024. Estou falando de Alexandre Soares, está aqui conosco, dirigente aí, membro, integrante aí, filiado ao PSOL, que está passando por um momento aí que a gente precisa entender. Alexandre, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Rede Verdade, viu? Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos os telespectadores da Rede Verdade. Olha, eu vivi para ver isso, graças a Deus, que o PSOL, nessa divergência mais interna do ponto de vista de expor, inclusive indo para as barras da justiça. A rigor, o partido tem uma parte querendo candidatura própria, outra querendo aliança com o Luciano Cartacho, mas aí o diretório municipal ia decidir isso e vocês barraram isso na justiça. Por que é que vocês levaram esse assunto para o judiciário, Alexandre? Então, Luiz, primeiro é importante dizer que o PSOL é um partido vivo, é um partido composto por dirigentes e por filiados que têm posições distintas, né? Isso é salutar, isso dá vida para o nosso partido, né? A gente costuma dizer que os nossos embates internos eles são muito produtivos para a nossa caminhada e para a nossa construção política, né? Então, o que vem acontecendo especificamente aqui em João Pessoa é que existe, na verdade, decisões construídas por meio de resoluções que apontam no esforço, Luiz, do partido caminhar no sentido de formação de uma frente, de um bloco de partidos de esquerda que pudesse fazer um enfrentamento à extrema-direita e colocar o debate... Que você acha isso legítimo? Absolutamente legítimo. Foi, inclusive, o debate que nós fizemos em 2022. Então, ninguém dentro do PSOL, em João Pessoa, é refratário ou interdita essa discussão, por exemplo, sobre alianças. Nós sabemos perfeitamente como a gente amadureceu no processo de 2022 e, particularmente, te digo, eu fui uma das primeiras vozes do PSOL aqui na Paraíba, em 2022, após o pleito eleitoral, a sustentar que aquela experiência deveria servir muito para a nossa caminhada agora em 2024. Né? Qual é o problema de agora, então? Pois bem, essa perspectiva de aliança, de formação de frentes, possui determinados limites. Né? A expectativa de formação de uma frente, você precisa primeiro combinar com os outros, né? E alinhar internamente dentro do partido se essa é a nossa maior caminhada, a melhor caminhada a ser feita. Né? Nós temos, portanto, uma candidatura colocada do companheiro Celso Batista desde o início do ano. Né? É importante dizer, foi a primeira candidatura do campo das esquerdas a ser anunciada, a primeira pré-candidatura. De lá para cá, avançamos no debate com a Unidade Popular, com o Partido dos Trabalhadores, com a ex-pré-candidata Cida Ramos. E agora, único e tão somente no começo do mês de julho, né, por força de uma articulação nacional, quero falar sobre isso. A candidatura de Cartacho, nós nos surpreendemos, porque assim, nós não temos programa construído coletivamente, Luiz. Nós não temos alinhamento, nós não sabemos que espaço teremos nessa composição. Né? Só um exemplo que eu acho que é muito didático para esse momento que a gente está vivendo agora. Em 2022, quando o PSOL abriu mão da candidatura própria em nome da candidatura do presidente Lula, nós construímos ao longo de 9 meses um programa chamado Direito ao Futuro Cidades e apresentamos ao conjunto da sociedade. E efetivamente se sente representado na prática agora no governo Lula? Sim, o PSOL faz parte da base de sustentação do governo Lula, mas é importante dizer, o PSOL ele não é um coadjuvante dentro dessa base. Ou seja, do governo. Até para ser desrespeitado lá na frente é preciso que se feche um acordo atrás. Mais do que isso, o PSOL sustentava, né? Eu, inclusive, falei aqui no seu programa em uma das entrevistas, o PSOL não vai ficar a reboque de uma agenda governamental que não passa também pelo nosso crivo. Nós somos da base, mas fazemos algumas divergências e a mais recente delas, Luiz, é o novo arcabouço fiscal. Né? Então, quem está fazendo o grande debate democrático, né, a respeito desse tema, respeitoso com o governo, mas colocando o dedo, né, na ferida em relação a pontos sensíveis do novo arcabouço fiscal, são os parlamentares do PSOL. Né? Porque o novo arcabouço fiscal atinge diretamente a educação e saúde e são pautas que o PSOL não pode passar despercebido. Certo. Bom, nesse caso específico, o entrave está, o diretório municipal está querendo resolver, mas querendo resolver só entre o diretório municipal. E aí vocês estão dizendo que existe um elemento muito claro no Estatuto do PSOL que isso tem que ser resolvido de que forma? Qual é a dinâmica para se escolher? Que dê Cartacho, que dê Celso Batista, que dê aliança ou que dê candidatura própria? Qual é o instrumento que o Estatuto aponta legalmente, formalmente, para essa escolha? Então, veja só, o PSOL ele se forja, né, e se estabelece dentro de processos democráticos. Né? E o Estatuto ele é um instrumento de referência que diz respeito sobre o nosso ato constitutivo.
Né? Então, o estatuto não é pouca coisa. Um estatuto para um partido não é um adereço, um souvenir ou algo do gênero. Né? É algo que a gente tem... para alguns. Para alguns, sim. Né? Mas há, de nossa parte, um esforço para olhar para o estatuto, porque ali estão as balizas da nossa atuação. Né? Então, a discussão que está colocada hoje dentro do Diretório Municipal é muito simples. Né? Alguns filiados, dentre eles eu, nós requeremos, né, a realização de plenárias, entendendo que a instância partidária do Diretório Municipal, por si só, observando esse momento de divergência, não poderia se fechar em castas e decidir sozinho. É insuficiente para a decisão. É insuficiente. O respaldo disso está no artigo 114 do nosso estatuto, que determina que o partido realize plenárias. Olha só, Luiz, o município de Cabedelo, onde o pessoal tem candidatura própria, está fazendo hoje sua plenária. O município de Santa Rita, onde o pessoal tem pré-candidatura, está fazendo hoje sua plenária. O município do Conde, só para ficar aqui na região metropolitana, fará na sexta-feira a sua plenária. A pergunta é, qual o receio do Diretório Municipal abrir a plenária para ouvir o conjunto de filiados do partido? Né? Quem tem medo de plenária? Né? É essa a pergunta que deve ser feita. Alexandre, você é advogado, né? Sim, sou advogado, professor também. Vocês estão o Diretório Municipal está recorrendo dessa decisão aí, nesse sentido, da liminar que vocês conseguiram na Justiça. Do ponto de vista de dinâmica, se a plenária for mantida, for sustentada, como é que ela vai ser realizada assim? Só para a gente entender, se todos os filiados vão lá e vão votar, né, na decisão do partido, é isso? Então, a plenária, Luiz, ela é o espaço por excelência de debate coletivo, plural e diverso entre os filiados. Certo. Então, a rigor, qualquer filiado pode chegar lá e sustentar a defesa da sua tese. A gente pensa em organizar um momento entre representantes dessas duas alas que possam expor, né? E a partir dali a gente tirar um encaminhamento que venha orientar a direção municipal. O problema é que a direção municipal não quer fazer isso. Nem isso. Não quer fazer. Está falando do debate em si. Não quer. O Diretório Municipal se avora, né, na condição de único legítimo para decidir sobre isso, quando na verdade, Luiz, veja, nós defendemos democracia para fora do partido. É muito forte no discurso do PSOL a defesa da democracia e do aprofundamento das nossas experiências democráticas. Por qual razão eu não vou militar nessa defesa para dentro do partido? Por isso que eu estou dizendo que, assim, para mim é raro, que acompanha aí mais de 20 anos na política, ver no PSOL um debate como esse, vocês sendo obrigados a expor esse debate mais para fora, para a mídia, do que particularmente num debate no plenário interno, que seria resolvido ali mesmo. Porque o pessoal sempre nasceu já do contraponto das agremiações partidárias que decidem por si só, porque muitas delas são agrupamentos familiares. Então você precisa de plenário numa família, né? A família vai lá e decide. O pessoal nasce desse contraponto, mas acaba tendo essa posição. Só que você fez um histórico aí, diz o seguinte, olha, vários municípios da Paraíba o pessoal está realizando plenárias. Inclusive hoje, né? Isso. Por que é que João Pessoa não está? Aí eu pergunto, por que é que João Pessoa não está? Existe uma mão ali, um tanto quanto ali, que ninguém consegue ver claramente, mas existe uma mão nacional, o pessoal de João Pessoa está sendo fruto, produto ou preço de alguma entrega que foi feita lá em cima? Os economistas poderiam dizer que seria a chamada mão invisível do mercado. A mão invisível, né? do mercado. Aqui eu poderia te dizer que existe uma mão invisível da política, né, querendo operar, que, diga-se de passagem, e vou te dar aqui em primeira mão. No processo eleitoral de 2020, todos se lembram como se deu a retirada da candidatura do Partido dos Trabalhadores. Né? Ricardo Coutinho agiu em cima, na perspectiva, né, de rifar a candidatura do PT e conseguiu. Né? Te adianto que naquele processo eleitoral, né, Ricardo Coutinho fez diálogos com a presidência nacional do PSOL. Tentou também, né, encampar o PSOL naquele momento e a gente resistiu com muita firmeza, né, e mantivemos a candidatura própria naquele momento. Né? Agora, me parece que há um ambiente muito semelhante, né, com a diferença de que um ou outro, né, personagem político dentro do PSOL tem disposição para fazer esse tipo de entrega. Né? Faltou combinar com o conjunto dos militantes do partido, né? E nós iremos resistir, né, vigorosamente a essa tentativa de querer associar. Porque, veja, por muitas vezes foi dito aí nos debates envolvendo a nossa ala, digamos assim, do PSOL, de que nós estaríamos agindo de forma sectária, né? Não queremos abrir para o diálogo com outras agremiações.
Esse debate está superado entre a gente, Luiz. A gente venceu ele lá em 2022. Né? Como também eu refuto qualquer argumento de associar, por exemplo, essa ala do PSOL como não capacitada para fazer um enfrentamento com a extrema-direita. Né? Olha, nenhum partido, sem medo de errar e aí sem demérito nenhum a nenhuma agremiação, nenhum partido nesse último período aqui, localmente, fez tanto enfrentamento à extrema-direita como o PSOL. Né? Agora, eu quero lhe fazer uma pergunta para frente, mas só para reafirmar isso aqui, para ficar bem claro, atenção aí, paraíba.com, Paulo Cosmo está acompanhando daqui a pouco, essas declarações do Alexandre Soares estão aqui no paraíba.com.br. Você está dizendo que existe impressão digital, ou está sinalizando que existem impressões digitais do ex-governador Ricardo Coutinho nesse movimento para retirar a candidatura do PSOL aqui em João Pessoa. Olha, essa é uma opinião, é importante dizer, pessoal. Né? É como eu consigo avaliar, porque os indicativos são muito revelados, né? São muito claros e assim, quem tem um pouco de caminhada na vida política, Luiz, não tem muita dificuldade de compreender isso. Né? O problema dessa construção é que ela não é transparente. Né? E na medida que não é transparente, inviabiliza qualquer construção. Mas nossa. vocês estão fazendo alguma articulação nacional e você teme uma decisão, uma batida de martelo, como foi no caso do PT, no caso do PSOL? Ou seja, está muita discussão aqui, vem alguém lá de cima, a partir inclusive da construção da candidatura do Guilherme Boulos, do Boulos lá em São Paulo, assim, ó, lá em João Pessoa é aliança com Cartacho. Deixa eu te tranquilizar, Luiz, e aos nossos telespectadores. Boulos não deixará de ser candidato do PSOL, porque o PSOL de João Pessoa, né, resolveu seguir com candidatura própria. É falsa essa informação, como é falsa a informação de que Edmilson Rodrigues, em Belém do Pará, que é o nosso único prefeito em capital, não será candidato, porque o PSOL da Paraíba resolveu, né, caminhar de forma independente, sem se coligar com o PSOL, com o PT. Sabe? Então, assim, há um hiperdimensionamento falso em relação a esse tipo de argumento. Né? E quem conhece a realidade do partido sabe, assim, a gente não tem essa tradição de intervenção nacional. Deixa eu fechar aqui perguntando o seguinte, do que der numa plenária, se for sustentado esse encaminhamento, aí vocês acatariam, ou seja, se for a plenária, se for no encaminhamento correto, estatutário, e se chegar Luciano Cartacho, aí vocês entram nesse time todo e esperam, se der o contrário, ou seja, se der Celso Batista, que haja novamente a unidade do pessoal em favor de Celso Batista. Olha, Luiz, ao tempo em que a gente lamenta por esse tipo de distensão dentro do partido, né? Mas ao mesmo tempo a gente entende que ela é própria de um partido vivo como o PSOL, né? Porque nós não temos dono de partido, nem dona, nem família, não existe isso dentro do PSOL, mas nós temos muita disposição para nas plenárias resolver a nossa questão política, né? Resolver a nossa questão política. O que a gente se insurge nesse momento, e aí com absoluta previsão estatutária, a liminar, eu acredito que você tenha lido a liminar, ela é contundente em relação à forma ilegítima e antidemocrática, né, com que o Diretório Municipal se portou em relação a esse aspecto. Perfeito. Né? Alexandre Soares, obrigado. A gente vai acompanhando essa história toda. Eu vou desejar, assim como desejei para o professor Paiva, sucesso também, boa sorte para você nessa caminhada como candidato a vereador aqui em João Pessoa, viu? Obrigado. Isso. Candidato a vereador, pré-candidato a vereador, com muita disposição para discutir a cidade. Bom demais. Bom, vamos fechando por aqui. Esse é o nosso abraço, obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente vai acompanhando todos esses casos e outros aqui da política. E até amanhã, se Deus quiser.